A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez aqui estamos, pela graça de Deus, para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós iremos tomar por base, hoje, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos de números 14 e 15. Se você tem ao seu alcance a palavra de Deus e pode acompanhar a leitura, é muito importante. Agora, se você não pode, preste atenção na leitura que nós iremos fazer em nome de Jesus, para que você possa entender sobre o que nós vamos falar hoje. Tá bom? Em nome de Jesus. Atos 5, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas ou esteiras, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Amém. Amados irmãos, nós estamos aqui sempre proclamando a palavra do Senhor, porque nós sabemos que é muito importante nós falarmos do amor de Deus, proclamarmos este Evangelho, que tem poder para mudar vidas e tem mudado muitas e muitas vidas. Muitas pessoas têm sido transformadas pelo poder de Deus através deste Evangelho. Então nós sabemos que é de suma importância a pregação da palavra de Deus, visto que no tempo atual pouco se prega a palavra de Deus. Principalmente em muitas denominações, a palavra de Deus não é mais proclamada como era antes. Hoje, às vezes, passa o tempo todo cantando, fazendo outras coisas, e sobra muito pouco tempo para a pregação da palavra de Deus. E muitas das vezes, quando a palavra é ministrada também, as pessoas que estão ali ouvindo não entendem aquilo que está sendo proclamado, porque não é proclamado de uma forma bem legível para que as pessoas possam entender. Ou seja, às vezes a palavra é anunciada, mas não é explicada. E nós sabemos que muitas vezes nós ficamos sem frutos, espiritualmente falando, quando ouvimos uma palavra de Deus e que não é explicada. Às vezes a gente tem dificuldade de entender, não consegue entender, e por a gente não ter facilidade para compreender aquilo que está sendo ministrado, a gente também não entende nada e muitas das vezes não tem oportunidade para interrogar o pregador. Então, é muito importante nós proclamarmos este Evangelho. O apóstolo São Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 4, na segunda carta, ele diz assim: pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Então nós devemos pregar esta palavra. E bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. O próprio Jesus disse isto: bem-aventurados são aqueles que ouvem o Evangelho. Jesus disse, quando ele estava diante de uma grande multidão, realizando muitos sinais, prodígios e maravilhas, alguém gritou no meio da multidão: bem-aventurado é o ventre que te geraste e os peitos que te amamentastes. Jesus respondeu do outro lado: mais bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras do meu Pai e guardam. Então, bem-aventurados são aqueles que ouvem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estarei pregando subordinado ao seguinte tema: a sombra de Pedro curava. Porque no texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos que
as pessoas estavam aumentando cada vez mais, né, as multidões dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas ou esteira ou macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. É o que nós lemos em Atos, capítulo de número 5, versículos 14 e o versículo 15. Amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler tem sido muito discutido, tem sido muito debatido entre alguns exegetas. Há os que interpretam este texto afirmando que a sombra de Pedro verdadeiramente curava. Há uma outra linha de interpretação que afirma e assegura que a sombra de Pedro não curava. Agora, como fica? Ela curava ou não curava? A Bíblia não afirma isso. A Bíblia não afirma nem que curava e nem que não curava. Mas o que nós podemos afirmar é que verdadeiramente a sombra de Pedro não curava. Era pensamento daquelas pessoas, era um pensamento deles. Eles, com aquela fé tremenda, eles pegavam os enfermos, colocavam ali, deitados nos seus leitos, para que, segundo a fé deles, pelo menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, pudesse cobrir algum deles e eles pudessem ficar curados. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, ele disse no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, e se não me falha em memória, versículo de número 12, ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Eu não creio que alguém possa fazer um milagre maior do que Jesus fez, no sentido assim de milagre. Alguém fazer algo que Jesus não fez. Pode fazer mais em extensão. Por exemplo, se Jesus curou 1000 pessoas, alguém pode curar mais de 1000 pessoas, porque tem mais tempo do que Jesus. Jesus teve pouco tempo aqui na Terra. Ele teve apenas 3 anos e meio para fazer tudo o que ele fez. Ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. E com 33 anos e meio, ele encerrou o seu ministério, porque foi entregue nas mãos dos malfeitores, dos pecadores, foi crucificado, morreu, foi sepultado, ao 3º dia ele ressuscitou. Então Jesus teve apenas 3 anos e meio para fazer tudo o que ele fez. Então o que eu creio, por exemplo, quando Jesus disse que nós podemos fazer maiores do que os milagres que ele fez, não é em termos de qualidade, mas de quantidade. É de quantidade e não de qualidade. Portanto, entre as duas linhas de interpretações que nós já citamos aqui, que uma acredita que a sombra de Pedro curava e a outra acredita que não curava, é mais coerente dizer que o texto não declara, como já disse, de forma explícita, que a sombra de Pedro curava. Não está escrito isso na Bíblia, que a sombra de Pedro curava. Falar isto é correr um equívoco, ou seja, é um equívoco muito grande, porque a Bíblia não afirma que a sombra de Pedro curava. Todavia, não temos dúvidas de que seria possível, visto que o próprio Jesus disse, na verdade vos digo, como já citei, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Fará estas obras, e fará as maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Como eu já disse, João 14, e versículo de número 12. Poderia acontecer da sombra de Pedro curar,
Mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia não afirma que curava e nem que não curava. Apenas que as pessoas tinham fé e colocavam ali os enfermos para que, quando Pedro passasse, a sombra de Pedro cobrisse alguns deles. Talvez era a fé deles, né? Eles tinham fé que, vamos colocar os enfermos ali, quem sabe, na hora que Pedro passar, pelo menos a sombra dele que cobriu os enfermos vai os curar. Porém, não devemos forçar o texto e tirar as nossas próprias conclusões. Pois a própria Bíblia diz que não podemos ir além do que está escrito. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, e no versículo de número 6, ele diz assim: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Onde a Bíblia não fala, devemos também nos calar. Portanto, está claro que em momento algum o texto afirma que a sombra de Pedro curava. Transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas ou macas ou esteira, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então, observe bem que não está dito que a sombra de Pedro curava. Todavia, Pedro foi um apóstolo grandemente usado por Deus em curas e milagres extraordinários. Não podemos negar isto. Mas não podemos afirmar, como já disse, e volto a repetir, que a sombra de Pedro curou aquelas pessoas que foram colocadas ali, quando ele passou e a sombra dele os cobriu. Infelizmente, irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, muitos falsos profetas, falsos pregadores, aqueles animadores de plateia, animadores de massas, aqueles que pregam aquilo que o povo gosta de ouvir, aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que o povo precisa ouvir, têm inventado essas coisas. As pessoas, nós temos visto aí na rede social, a pessoa tira o paletó, começa a rodar o paletó, depois joga o paletó no meio do povo, uma multidão cai. Com toda certeza eu afirmo, o poder de Deus não é. Porque não existe base bíblica para isso. E existe uma grande quantidade de invenções, as pessoas inventando, parece que o evangelho não é suficiente, como ele é, que é o evangelho puro, genuíno. Parece que ele não é suficiente, as pessoas não acham, porque ele é suficiente. Mas parece que esses pregadores acham que o evangelho não é suficiente. Ou, por outro lado, nós podemos dizer, são pessoas que muitas das vezes não têm nada com Deus, não têm a graça de Deus, não têm o Espírito Santo de Deus, aí começa a inventar, é preciso inventar coisas, criar coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, para fazer com que as pessoas fiquem admiradas com aquilo que eles estão fazendo. E com esse negócio eles enganam muitas pessoas, enganam muita gente, pegam o dinheiro de muita gente, se enriquece às custas da fé alheia, das pessoas que são inocentes, que não têm conhecimento da palavra de Deus, porque infelizmente a gente tem que falar a verdade, no meio do povo de Deus, no meio do povo evangélico, existe uma grande ignorância espiritual. O povo de Deus tem pouco conhecimento da palavra de Deus. A gente vê isto até nas igrejas. Você pode observar, por exemplo, a Bíblia de alguém. No lugar onde a Bíblia está amarelada, é porque ali é o lugar onde a pessoa mais lê. E em outras partes está tudo branco, porque a pessoa não lê ali. É lugar que ele nunca leu. Uma certa vez, um pregador, ele foi na casa de um casal que estava com problema. E o pregador foi lá, na casa deles. E o pregador perguntou para eles, vocês oram a Deus? Eles disseram, oramos sim. Vocês oram juntos? Oramos. Vocês leem a palavra de Deus? Lemos. Vocês estudam a palavra de Deus? Estudamos. Aí o
pregador falou assim: então, vocês estão no caminho certo, estão fazendo a coisa certa, isso é muito importante. E o pastor, aquele pregador, leu ali um texto da palavra de Deus, pediu para que eles abrissem a Bíblia, eles abriram, ele leu um texto da palavra de Deus ali e fez uma oração, despediu daquele casal e foi embora. Depois que aquele pregador foi embora, a irmã, esposa do irmão ali, que fazia parte do casal, que residia naquela casa, ela começou a julgar aquele pregador. Começou a dizer: aquele pregador que veio aqui, ele roubou o meu óculos. Ela começou a dizer que ele havia roubado o óculos dela. E ela entrou em contato com ele e disse: pastor, o senhor não viu o meu óculos, não? Porque depois que o senhor esteve aqui, não teve mais ninguém, o meu óculos sumiu. O pastor foi lá na casa do casal. Quando ele chegou lá na casa do casal, ele falou assim: irmã, me empresta a sua Bíblia. Aí ela emprestou a Bíblia, ele abriu a Bíblia, o óculos estava dentro da Bíblia. Aí você está vendo, irmã? Isto aqui é para provar que vocês não lêem Bíblia coisa nenhuma. Vocês não estudam a palavra de Deus, porque se a senhora tivesse a preocupação de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, já teria encontrado seu óculos, porque ele está dentro da Bíblia. E, infelizmente, isso acontece, irmãos. Tem muitas pessoas que deixam para ler a Bíblia só no culto. E mesmo assim, na hora que o pregador manda ler, ele lê também, não entende nada. Muitas vezes também não presta atenção na pregação da palavra de Deus e não aprende nada, em casa não estuda. Então eu estou dizendo o seguinte, eu estou comparando aqui a ignorância do povo evangélico hoje, no tempo atual, com aquele povo que acreditava que pelo menos a sombra de Pedro poderia curar. Eles estavam crendo: este homem é de Deus, tudo dele que tocar no enfermo vai curar. Talvez eles pensaram: olha, tocaram na veste de Jesus e foi curado. Agora, também a sombra de Pedro, só dele passar e a sombra dele atingir essas pessoas, cobrir essas pessoas vão ficar curadas. Então isso também é uma fé equivocada, porque a Bíblia não ensina em lugar nenhum, nem no Velho, nem no Novo Testamento, sobre isto. Que a veste de alguém ou a sombra de alguém, a Bíblia fala que Paulo levava os seus aventais sobre as pessoas, eles eram curados, né? Mas sobre sombra, a sombra da pessoa curar, nós não encontramos isso na palavra de Deus. Agora, é claro, os homens de Deus, os apóstolos do Senhor, inclusive o apóstolo São Pedro, foi um homem, como eu já disse, muito usado nas mãos de Deus para realizar curas e milagres extraordinários. Mas afirmar que a sombra de Pedro curava, nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não nos dá direito disso. Então, a resposta para a pergunta, que é o título desta mensagem, a sombra de Pedro curava, é uma pergunta. A resposta é: não sabemos, porque a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, como eu já disse, nós devemos nos calar, porque a palavra de Deus não fala que curava e nem que não curava. Simplesmente que as pessoas colocavam as pessoas enfermas ali, esperando que este milagre acontecesse. Mas a Bíblia não afirma que aconteceu e nem que deixou de acontecer. Deus nos abençoe. Se esta palavra te edificou, coloca aí a sua mensagem. O que você acha daquilo que nós falamos aqui? Digita aí o seu comentário. Também não se esqueça de compartilhar esta mensagem com outras pessoas, para que outros possam chegar também ao conhecimento da palavra. Ativa o sininho da notificação, para quando postarmos aqui uma nova mensagem, você receber no seu aparelho celular uma notificação que nós postamos um novo vídeo aqui. E também não deixa de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí. Nós estamos com um número muito baixo de pessoas inscritas. É só você clicar em cima aí, onde está escrito inscrito ou inscrever. Você vê aí, onde tiver escrito isso, é só você clicar. Você já está inscrito no nosso canal. Tá bom? E você vai nos ajudar
a permanecer aqui, levando a palavra de Deus aos corações de todas as pessoas. Que Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.